Boa noite, pessoal. Estão sendo muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos estar falando como posicionar a sua cultivar que você tem, que você já trabalha hoje, da melhor forma possível para você manter a sua rentabilidade, a sua produtividade. Pessoal que vai chegando aí, para a gente ter uma ideia do público, de onde está falando, por favor, comente de onde vem, qual que é a sua cidade, para que a gente vai conhecendo um pouco mais o nosso público e a região que a gente está falando. O pessoal vai chegando aí aos poucos. Hoje, estou muito empolgado, pessoal, com essa live. Nós temos ótimos resultados, nós temos realmente muita pesquisa, muito trabalho bacana para passar para vocês, e esse com certeza é um momento de fazer a diferença aí, pré-plantio. Eu realmente estou muito otimista com a nossa live de hoje. Pessoal, vai chegando aí o Rodrigo de Alegrete, o Jonas de Juí. Sejam muito bem-vindos, pessoal. É um prazer recebê-los todos nessa noite. Vamos aguardando um pouquinho mais o pessoal chegando. Hoje que mudamos o nosso horário da live, né? Para privilegiar o produtor que está esticando um pouco mais a sua jornada de trabalho, né? Nós trabalhamos com o sol, né? Então, 7 horas estava ficando um pouco apertado para quem gosta de ver as lives. E aí passamos para as 8 horas. Stephanie de Espumoso. Pessoal de Espumoso, sempre presente, muito obrigado. Ótimo. Lucas, isso aí, seja bem-vindo. Vamos aguardando o pessoal chegando um pouco mais. Pessoal, para nós ir comentando um pouco com quem já está aqui, hoje nós vamos falar um pouco sobre justamente um dos melhores resultados que nós temos aí dentro do nosso campo experimental. A escolha da cultivar é definitiva para que você tenha uma boa produtividade, para que você tenha um bom potencial produtivo. O Jorge aí de Espumoso vem chegando também. Muito bacana. Logo, logo estaremos aguardando mais um minutinho e já começaremos. E a escolha da cultivar, pessoal, realmente é muito importante para que a gente tenha, sim, uma ótima produtividade, para que a gente tenha um bom começo, que a gente comece realmente com o pé direito na nossa safra, para que a gente construa a nossa produtividade, né? Como vocês muitos já ouviram falar, o pessoal tem acompanhado muitas lives e sabe que realmente a produtividade não acontece, né? Ela é construída. E nessa série de lives que a gente tem trabalhado, está ficando muito claro isso. A gente já trabalhou sistemas de produção, nós trabalhamos diversos manejos aqui para você conhecer como trabalhar um pouquinho do custo com o manejo, como saber trabalhar a sua lavoura mantendo o potencial produtivo e manter a rentabilidade. Então, a gente já falou sobre o trigo e também a rentabilidade no trigo, e hoje a gente tem foco total na soja, porque afinal é a nossa cultura-chave. Estamos começando, já estamos preparando para a soja, e é muito importante. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Léo. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Go. Grande Maicon. Maicon de Passo Fundo, nosso parceiro aí também. Obrigado pela presença. Pessoal, como todas as lives, a gente gosta de manter essa pontualidade, de respeitar quem está aqui trabalhando e focando em buscar os resultados e que tenha pontualidade. Sejam todos bem-vindos. Quem vai chegando aí, se sintam abraçados também. Para aqueles que vão ver depois gravado aí no Facebook, que a gente está tendo muita visualização posterior. A gente sabe que a corrida, a gente está em pré-plantio da soja, nós estamos manejando milho, nós estamos com o trigo, o pessoal colhendo aveia, preocupado com iniciar os trabalhos com a cevada. Então, nós estamos num momento realmente de muito trabalho e a gente entende que realmente é difícil de conseguir
sempre está disponível, disponibilizar esse tempo, mas a gente agradece essa audiência maravilhosa que a gente tem depois também da live, temos tido um alcance muito grande. O Roberto Brock vem chegando aí também, sejam bem-vindos. Pessoal, novamente, muito obrigado por todos estarem presentes. Eu sou o Felipe Winf, sou o diretor da Superagro, Consultoria e Pesquisa Agrícola, e a gente está com esse objetivo de trazer essa live, e hoje eu estou muito empolgado, porque realmente é um tema que eu gosto muito, e eu com certeza vou poder ajudar muito você que está nos ouvindo hoje. Aqui nós temos dicas e nós temos muito resultado de pesquisa que a gente trabalha, isso é uma coisa que a gente pesquisa incansavelmente, e eu tenho certeza que muitas das coisas aqui no final dessa live eu vou conseguir ajudar todos que estão nos ouvindo a manter rentabilidade, a ter um bom planejamento. Como todos sabem, a nossa empresa trabalha com consultoria, né, assessorando o produtor e também com pesquisa agrícola, gerando informação para que a gente tenha rentabilidade, para que a gente tenha assertividade e a gente trabalha com manejo. Então, dessa forma, pessoal, eu gostaria muito de agradecer aí o Rodrigo Rossato, nosso parceiro também, Samuel, o Fernando, o Leonardo, grande Raisso aí, nosso amigo também. Obrigado, pessoal, por participarem, obrigado por estarem presentes. Pessoal, então, o tema da live de hoje é justamente escolha da cultivar. Mas essa escolha vai muito além disso. Por quê? Porque nós estamos num momento em que nós viemos de pouca semente disponível, né, em função da nossa safra frustrada do ano passado, e que a gente vê que a qualidade dessa semente, em muitos casos, tem sido limitada. Então, o nosso objetivo aqui hoje é trabalhar aquela cultivar que você tem disponível aí, aquela cultivar que você conseguiu comprar ou que você conseguiu produzir, para que você tenha o melhor posicionamento dessa cultivar dentro desse ano. Fazer o máximo com o que você tem aí na sua propriedade, com o que você tem disponível. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje, trazendo muitos dados do que nós temos aqui. E eu queria dizer para vocês, a Briane nos acompanha aí, muito obrigado por tudo sempre. E eu queria dizer para vocês, pessoal, que realmente a escolha da cultivar é disparado, né, o melhor resultado que nós temos em todo o campo experimental. E a gente pesquisa todo o ciclo da cultura da soja, desde sistemas de produção, plantas de cobertura, como a gente já abordou, até todo o manejo de fungicidas, tecnologia de aplicação, nutrição, bioestimulantes, protetores, né, manejo da cultura, manejo de fungicidas, né, não só produtos, mas também manejar a cultura, né, trazer diferentes formas de ganhar dinheiro gastando a mesma coisa. E dentre todos esses manejos, o que mais tem retornado produtividade, eu vou mostrar os dados logo a seguir para vocês, é a escolha da cultivar. Só que muitas vezes a gente nos depara no campo com a escolha da cultivar baseado em opiniões, né? Ou seja, o vizinho foi muito bem com a cultivar X, eu vou plantar também, né? Ou a cultivar da moda, né? Agora a cultivar da moda é tal, eu vou ter que plantar ela porque ela é muito produtiva e é assim que eu vou ter uma alta produtividade na minha lavoura. Mas a gente esquece, muitas vezes, que esse processo da escolha de cultivar, ela não ocorre simplesmente porque é uma cultivar da moda ou porque o vizinho foi bem. A gente tem que olhar por um critério de seleção. Isso realmente é muito bacana e é o que eu vou trazer aqui para vocês hoje nessa nossa live, justamente com o foco em posicionar cultivar baseado no critério, pessoal, baseado na personalização, baseado na tua área, nos teus critérios de fertilidade, enfim, nós vamos logo ver à frente. Para hoje, nosso formato de live é um pouco diferente, como estou aqui, eu vou apresentar alguns dados para vocês, e dessa forma, eu vou iniciar aqui, vou compartilhar minha tela, e nós vamos estar aqui batendo um papo. Boa noite, eu, Edilar, seja muito bem-vindo também. Então, pessoal, a escolha de cultivares, né? Como que a gente consegue trazer assertividade e como que a gente vai trabalhar para que vocês tenham mais produtividade gastando a mesma coisa.
Essa é uma foto aí da nossa área experimental, para vocês conhecerem um pouco mais. A gente realmente tem uma pesquisa bacana. Está situado em Tapera, pessoal, né? A nossa área, a nossa propriedade, ela é em Tapera. Então, os dados são provenientes do município de Tapera, na localidade de Barra do Colorado. Pessoal, a escolha da cultivar, uma cultivar ideal, e a construção da nossa produtividade, ela vai depender de uma série de fatores, né? Alguns deles eu listei aqui e outros nós vamos trabalhar à frente. Veja bem, a primeira delas é a gente trabalhar a adaptação regional. Isso soa um pouco básico, né? Mas a gente acaba vendo muitas situações onde cultivares que têm uma adaptação melhor para ciclos mais longos, o pessoal tentando trabalhar ciclos mais curtos ou cultivares determinadas em área que ocorre veranicos. Então, essa adaptação regional, pessoal, é muito importante. Vocês têm que trabalhar com cultivar realmente adaptada para a região que vocês estão. A gente está falando aqui de Alegrete, a Passo Fundo, de Juí, de Tapera, de Salto, e eu vejo muitas pessoas que estão nos acompanhando de todos os lados. E ao contrário, eu não vou passar aqui uma receita de bolo, pessoal, mas uma ideia para que cada um consiga personalizar isso dentro da sua propriedade, o que é muito importante. Além disso, a fertilidade da área também vai influenciar muito a nossa escolha. Por quê? Porque as cultivares têm uma demanda, elas são feitas, né, elas têm as exigências para cada situação. Então, uma cultivar que tem um alto potencial produtivo, ela tende a exigir uma alta qualidade do sistema como um todo. Além da época que nós vamos trabalhar mais à frente, qual espaçamento você vai utilizar? Por que eu digo isso, pessoal? Eu já peguei uma situação uma vez, onde o produtor plantou uma cultivar de ciclo longo, com alta capacidade de engalhamento, ele tinha as máquinas dele de 36 centímetros de espaçamento, e plantou, pessoal, essa cultivar com 15 plantas por metro. Então, veja bem, além da população estar errada, da cultivar estar errada, e o espaçamento também. O que aconteceu? Essa lavoura teve um alto acamamento, uma dificuldade muito grande de controle de percevejos e uma baixíssima produtividade. Nós tínhamos uma canela de metro nessa situação onde eu fui chamado. Então, veja bem, isso é uma coisa importante, né? Você fazer o certo na hora certa. Claro que esse é um exemplo extremo, né? Que eu peguei para vocês, mas ocorre no campo. Então, veja bem, enquanto que nas demais áreas o produtor estava colhendo 70, 72, 75 sacos, essa área ele acabou colhendo 50 sacos por hectare. Então, veja bem, por uma questão de população de plantas e o ajuste de espaçamento com a qualidade, né, da cultivar ou o tipo de cultivar. E também, pessoal, o clima regional, ou seja, se eu sei que na minha região, por exemplo, quem está trabalhando em Alegrete, quem trabalha na metade sul do estado, quem está trabalhando na fronteira oeste, você precisa de cultivares que têm um ciclo mais longo. Nós aqui no Planalto conseguimos adaptar algumas cultivares de ciclo mais precoce, mas cada um sabe aonde tem um veranico, aonde tem um momento em que a temperatura aperta. Então, você está posicionando a sua floração nesse momento certo? Essa é uma pergunta que vai ficar. E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês que sem a escolha certa, né, sem a cultivar correta, nós estamos perdendo produtividade. Vocês logo vão ver dados para isso. Mas eu gosto muito desse exemplo, que é a Ferrari, né, pessoal? A Ferrari é um carro dos sonhos para todo mundo e ela se assemelha à nossa cultivar mais top hoje, né? A cultivar da moda, a cultivar que o vizinho produziu mais. Mas se eu disser para vocês que nós vamos andar de Ferrari num terreno como esse, numa estrada de chão, né, com buracos, um carro rebaixado assim, vocês acham que nós vamos ter condição de exercer a máxima potência, de nós vamos utilizar da melhor forma essa Ferrari? Com certeza não. Então, a Ferrari, ela tem que andar a um local onde a gente possa aproveitar todos os critérios para onde ela foi concebida. Numa pista ou numa estrada que tenha qualidade para isso, que traga realmente o potencial de expressar a sua velocidade, toda a sua estabilidade, todo o seu conforto, enfim. Para cultivares, nós temos que trabalhar da mesma forma, pessoal. A partir do momento que nós temos uma área, né, que ela não tem tanta fertilidade, ou que está compactada, ou que tem morte de plantas, nós temos que posicionar a cultivar correta para essa situação.
e não trabalhar com a média do mercado. Então, passando um pouco para os dados, pessoal, vejam bem, esses são os dados da nossa última safra dentro da nossa área experimental. Nós plantamos 32 cultivares nessa primeira época, dia 10 de outubro. Logo, logo estaremos semeando novamente essa época. E vejam bem, pessoal, o objetivo aqui não é nós trabalhar cultivar em específico, porque para mim aqui é uma realidade, a gente levando a cultivar para a região de vocês vai ser outra. Como eu falei, eu sou um combatente ferrenho da receita de bolo, então eu acredito muito na personalização. Então vejam bem, pessoal, nessa primeira época nós saímos de uma produtividade da cultivar que mais produziu de 62 sacos para que menos produziu de 20 sacos. Então, pessoal, isso são 66%, são 3 vezes a safra. Como que é feito esses ensaios? De repente vocês devem estar se perguntando isso, né? Pessoal, todas essas cultivares foram plantadas no mesmo dia, com a mesma adubação, receberam os mesmos tratos culturais de inseticida, fungicida, tudo a mesma coisa, pessoal. A única diferença aqui é que cada uma ocorreu no seu ciclo e foi colhida da mesma forma. Esse ensaio a gente faz durante muito tempo e essa tendência é sempre a mesma, pessoal. Nós temos sempre em torno de 40% a 50% de diferença na média. Um ano de estiagem nos proporcionou uma diferença um pouco maior nessa primeira época. Pessoal, segunda época, então, dia 25 de outubro, vejam bem, nós saímos de 51 sacos para 33. Novamente, nós tivemos uma diferença de 35%. Quando a gente foi para a terceira época, pessoal, dia 16 de novembro, após passar toda aquela chuva que nós tivemos esse ano, nós tivemos 29% de diferença, saindo de 57 para 41. Essa é a nossa época ideal, né, pessoal? Nós estamos no limite da nossa melhor época de plantio. E aí, para finalizar, uma quarta época de plantio, onde nós tivemos 30 de novembro, de 53 sacos para 34, também somando em torno de 36%. Então, vejam bem, nós tivemos uma amplitude muito grande de diferença, né? E qual dessas lavouras que pode ser de vocês? Será que é a primeira ou é a última? Nós temos a mesma condição, as mesmas chuvas, a mesma quantidade de temperatura, seja alta ou seja mais amena, né? Nós temos a mesma qualidade de aplicação para todas as cultivares. A diferença é que cada uma teve uma diferença de milímetros, né? Nós chegamos ao máximo dentro da nossa área, nesse ciclo, com 319 milímetros, né? Em todo o ciclo da cultura, sendo que a quarta época aí teve uma redução drástica na quantidade de chuva. Então, essa quarta época foi, no caso, uma das mais eficientes, né, em converter milímetros de chuva em grãos, em quilo de grãos, né? Mas o objetivo aqui é trabalhar o posicionamento de cultivares, né? Então, sendo dessa forma, nós temos aqui, desde grupos de maturação de 4,8 até 6,3. Então, vejam bem, nós temos uma amplitude de grupos de maturidade relativa muito grande, nós temos diversas épocas de plantio. E para resumir, pessoal, esses 4 gráficos que eu tenho aqui, eu trago esse gráfico que é as médias de cada época. Então, na primeira época, pessoal, né, no dia 10 de outubro, nós tivemos uma média de 47 sacos,16. Ao passo que, na segunda época, né, que foi no final de outubro, nós já tivemos aí uma redução drástica na produtividade, porque essa foi a época onde a estiagem teve o maior impacto, né? Onde a estiagem teve a maior influência na produtividade, na floração, né, no canivete. Então, foi essa época que realmente teve muita influência. Como a gente comentou antes, aí, o dia 16 de novembro, para nós é uma das melhores épocas aqui na nossa região. Nós tivemos 48 sacos. E aí, na quarta época, uma média de 44 sacos. Claro, né, pessoal, uma tendência de perda de produtividade ao longo do tempo. Então, algo que eu queria comentar para vocês agora é justamente sobre isso, né? Sobre essa perda de 6 sacos na média de 32 cultivares de uma época para outra. Veja bem como é expressivo a época de plantio, né? E como é importante nós posicionarmos diversas
épocas de plantio e diversos grupos de maturidade. É aquela velha história, né? Nós temos que colocar os nossos ovos em diferentes cestas, né? Para que você não tenha uma surpresa grande no final da safra, para que você não tenha uma grande perda de produtividade no momento que acontece. Então, aqui cabe nós ressaltar alguns pontos, né, pessoal? A gente trabalhar aqui justamente uma ideia de que a gente precisa trabalhar, primeiro, diferentes épocas de plantio. Isso é vital para que você tenha uma boa distribuição da colheita, uma boa distribuição também da sua capacidade operacional, mas também de colocar e diluir o seu risco, né? Diluir o potencial de perda. E somado a isso, nós vamos ter que trabalhar também esse potencial esse grupo de maturidade relativa dentro, né, das nossas épocas de plantio. Então, pessoal, dentro dessa ideia, eu queria trazer um pouco aqui do método que a gente trabalha para vocês. Como que a gente escolhe uma cultivar ideal, né? Então, primeira coisa, a gente trabalha com adaptação regional. Não podemos trabalhar com uma cultivar que não tem adaptabilidade regional, ou seja, ela pode crescer muito, ela pode crescer pouco, ela pode, talvez, diferentes situações que possam ocorrer, né? Mas, no final, vai acabar não expressando o potencial produtivo que nós temos para cultivar. Num segundo momento, como vocês já viram, a gente tem que definir a época de semeadura, né? Ou seja, que cultivar que eu vou colocar em qual época de semeadura. Então, nessa época de semeadura, pessoal, é muito importante a gente trabalhar os grupos de maturidade relativa, ou seja, para as primeiras épocas que nós vamos ter agora, é interessante a gente trabalhar alguns materiais um pouco mais precoces. Por quê? Porque eles têm uma condição de expressar uma boa produtividade nesse momento, eles têm uma condição de produzir mais nós, né, em função do alongamento do período vegetativo, e isso vai te trazer uma boa produtividade. Ao passo que nós temos que também trabalhar com as cultivares melhores, com as cultivares que nós temos o maior teto produtivo no nosso melhor momento. Ou seja, qual que é a melhor época da produtividade na sua área? Para nós, vai variar muito do dia 25 de outubro até o dia 15 de novembro. Então, nessa época, nós temos que ter muito bem as cultivares de maior teto produtivo para a gente trabalhar nesse momento. E essas cultivares vão variar muito, mas nós temos hoje, com certeza, cultivares do ciclo 5.5 a 5.8, 5.9, com grandes potenciais de produtividade. Claro, como eu falei para vocês, sem receita de bolo. Isso tem que ser adaptado pelo seu técnico, tem que ser adaptado por quem lhe dá assistência, pelo seu agrônomo, pelo seu consultor, para que você tenha a maior eficiência dentro de cada época. E a partir do momento que nós avançamos na época de plantio, né, ou seja, caminhando para o final de novembro, ou para regiões que tenham que entrar dezembro adentro plantando, nós temos que sim trabalhar com cultivares de ciclo mais longo, acima de 6.0, para que você tenha toda essa adaptabilidade. Você vai estar tendo muito bem o escalonamento de colheita, você vai ter uma diluição dos riscos e você compensa com o ciclo essa perda de potencial produtivo que nós temos e estabiliza um pouco mais o momento em que esses ciclos, ou o risco que você possa ter com algum veranico ou com algum desenvolvimento, é compensado com uma cultivar de ciclo mais longo em épocas mais avançadas de plantio. Um terceiro momento é a exigência em solo, ou seja, a cultivar que eu vou utilizar, ela depende de alta fertilidade ou ela é robusta, ela aguenta uma fertilidade menor? Qual é a tolerância para alumínio? Né? Nós temos cultivares hoje que têm uma alta exigência em fertilidade, elas querem, para expressar a produtividade, um solo muito bem composto, né? Ou seja, com perfil de solo, com níveis altos de fertilidade. Será que essa é a cultivar ideal para você? Você tem que conhecer a sua área, né? Também cultivares que têm uma agressividade na raiz, ou seja, elas toleram compactação ou não. Né? Eu tenho uma área de pisoteio de gado, a gente tem aí o pessoal da Metade Sul nos ouvindo. Essa é uma realidade, né? Você tem que buscar uma cultivar que tolere esse tipo de condição que a sua área tem, né? Claro, o ideal é não ter, né, pessoal? Mas a gente sabe que o mundo não é perfeito, a gente não consegue ter em todos os momentos a situação sempre ideal.
Quanto a patógenos também, né? Há 1 ou 2 anos atrás nós tivemos muito problema de replante, áreas que tiveram fungos de solo, mas nós temos também a área que tem histórico disso, né? Ou seja, aqui sempre morre planta nessa área. Então, cultivares têm que ter uma tolerância de raiz muito grande para você posicionar, né? Ou não, eu tenho uma cultivar que tem alto potencial produtivo, mas tem problema de morte de planta. Eu tenho que posicionar numa área muito boa em que isso não ocorra. Áreas úmidas, né, pessoal, também pode ser um problema aí, principalmente em metade sul, e na nossa região acaba acontecendo também em alguns pontos mais específicos. Você tem que trabalhar com cultivares que toleram essa umidade um pouco maior e trabalhar o seu solo para isso, né? Aqui também, pessoal, eu gostaria de entrar no nosso leito de plantio, né? A gente tem que preparar essa nossa terra, a nossa lavoura, a nossa área para receber essa planta na melhor condição possível. Nós não temos condição de trabalhar com uma dessecação ruim, com área ruim, com área compactada. Nós temos que trabalhar com condição, um leito perfeito de semeadura para receber essas sementes. Então, tudo isso entra em condições de solo. Pessoal, ainda vai entrar aqui a adubação, né? Ou seja, quais as metas de produtividade que nós vamos ter. Por que isso? Porque se você almeja trabalhar com 80 sacos de média, você vai ter que escolher uma cultivar que atenda essa meta de 80 sacos. Mas, ao mesmo tempo, você vai precisar também adubar ou ter uma fertilidade para 80 sacos. Isso é muito importante, né? Porque não tem como a gente chegar sem dar os meios, né? Então, você tem que ter um solo muito bem estruturado, você tem que ter uma condição de palhada muito boa e você tem que ter uma adubação adequada para as metas de produtividade que você tem. Felipe, é fácil nós chegar numa meta que eu imagino? Claro que não. Mas é muito difícil, se o ano colaborar, você conseguir atingir altas produtividades se você não fez o básico bem feito, né? Ainda, pessoal, um sistema de manejo eficiente, né? Ou seja, o que eu fiz no inverno, como que está minha compactação, como que está meu manejo, que cultura anterior eu tenho, para me ajustar a isso também com o meu nível de investimento. Ou seja, esse ano eu quero fazer uma lavoura com bom potencial produtivo. Eu vou ter que trabalhar uma cultivar para isso. Felipe, eu não quero trabalhar cultivares que tenham muita dependência de fungicida. Eu quero trabalhar esse custo de uma maneira mais eficiente. Então, isso vai depender do seu nível de investimento. Ou seja, você posicionar uma cultivar, por exemplo, cultivar ativa, que a gente sabe que ela é muito sensível à ferrugem. Você vai ter que trabalhar um programa fungicida mais robusto nela, do que, por exemplo, uma tecnologia inox, que você consegue, não é cortar fungicidas, mas você consegue trabalhar o complexo de doenças de uma forma mais calma, né? Não que não tenha que fazer fungicida também. Porque não existe só ferrugem, né, pessoal? Nós temos todas as outras doenças. Então, o seu nível de investimento que vai determinar isso. Bom, eu tenho uma cultivar Zeus que é altamente dependente hoje e tem uma caixa produtiva muito grande, mas que ela exige uma condição de solo, ela vai exigir um pouco mais de manejo. Então, isso também vai afetar um pouco. Então, essas condições de nível de manejo, o produtor tem que entender e personalizar muito bem para que escolha a cultivar correta. E ainda, pessoal, se a partir de passar nesse crivo de critérios, né, você ainda tem que se fazer a pergunta se esse potencial genético atende a sua meta de produtividade. Porque, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, nós temos que ter uma meta de produtividade, claro, de acordo com o seu histórico, de acordo com a sua área, de acordo com aquilo que você fez ao longo desses últimos anos. Uma meta, obviamente, atingível, né? Estou produzindo 50 sacos, quero colher 100. Isso não existe, né? E a gente acaba vendo que a escolha da cultivar vai muito para esse lado, às vezes, né? Então, essa cultivar que eu escolhi atende a minha meta de produtividade e atende a minha meta de nível de investimento? Essa pergunta a gente fecha a nossa escolha da cultivar. E assim você tem uma personalização na sua área. Então, pessoal, trazendo um pouquinho para vocês agora, essa é uma metodologia que nós temos trabalhado, certo? E o que eu queria trazer um pouquinho para vocês nesse momento, pessoal, é que essa escolha da cultivar nesse momento, ela já aconteceu, né? Esse ano a gente pegou a cultivar que sobrou, a cultivar que tinha na cooperativa, que tinha na revenda, que tinha no sementeiro, porque a gente não conseguiu definir
100% do potencial que nós queríamos ajustar. Então, algumas coisas que eu queria pontuar de forma prática agora para vocês. Pessoal, você talvez tenha aquela cultivar que não é a cultivar dos sonhos, ou que você está acostumado a trabalhar durante os anos. Mas você pode lembrar de tudo que eu falei aqui até agora. Por exemplo, qual o ciclo que você vai plantar primeiro? Lembre que nós temos que trabalhar muito bem as cultivares mais precoces para que a gente tenha tempo de expressar, da planta conseguir fazer como é que eu vou dizer, a questão de mais nós, para que você tenha um período vegetativo maior e você ter mais número de vagens, né? Então, esse é um momento que você tem que programar, né? Você escalonar muito bem os grupos de maturação com a sua época de plantio. Você pode também, hoje, planejar de que forma você vai distribuir a sua época dentro da melhor época que você tem. Será que você abrir plantio com a cultivar de maior potencial que você tem é a melhor estratégia? Ou será que você plantar dentro dos meses que nós temos, por exemplo, dentro do final do mês de outubro, início do mês de novembro, cultivares que crescem muito, que chegam a 1,20 m, 1,5 m, você com certeza vai estar perdendo produtividade. Você tem que fechar plantio com essas cultivares. Outro ponto que nós podemos trabalhar também é esse ajuste. Bom, eu tenho uma área que tem uma fertilidade maior que outra. Como que a minha cultivar responde a isso? Então, essa é uma pergunta que vocês têm que se fazer e buscar, né? Qual é o momento certo de eu plantar minha cultivar? Qual a época que eu tenho a expressão do maior potencial produtivo baseado nos anos, no histórico que eu tenho da minha área, né? Qual é o histórico de fertilidade, de compactação, histórico de doenças, de patógeno que eu tenho na minha área e que cultivares que eu tenho para posicionar? E lembrar, pessoal, de diluir risco. A gente vê muito por aí, a nossa região é muito comum isso, produtores que plantam 100% da área de ativa, por exemplo. Durante muito tempo deu certo, mas será que você não pode aumentar o potencial de produtividade baseado no que a gente vê de distribuição? Né? E além de você diminuir risco, de você melhorar a sua capacidade operacional de colheita, porque você plantar 400, 500 hectares de uma cultivar só, vai ficar tudo pronto no mesmo tempo. Então, esse é um momento de você pensar, refletir e lembrar do ano passado. Nós temos que diluir custo. Nós temos soja hoje, em alguns lugares, R$141, R$142, e nós temos que garantir a produtividade, pessoal, porque isso vai traduzir rentabilidade. Por quê? Porque a semente você já tem comprada. Plantar, você vai plantar de qualquer forma. Adubar, você vai adubar. Agora, você pode fazer isso do melhor jeito, você pode fazer isso do jeito certo. De qual que é o jeito certo? Eu trouxe para vocês aqui uma metodologia, mas isso só ela tem sentido no momento em que a gente personaliza isso. Que eu trabalho a minha fertilidade, eu trabalho a minha cultura anterior, eu entendo que patógenos eu tenho na minha área e qual é a minha cultivar em relação aos problemas. Qual é a arquitetura que eu tenho dessa planta? Por exemplo, áreas de mofo branco. Né? Nós não podemos ter cultivares que não tenham uma arquitetura que favoreça a tecnologia de aplicação, senão você vai perder muita produtividade. Então, veja bem, a gente tem que pensar todo o sistema para que você entenda e para que você retorne rentabilidade. O que eu estou propondo para vocês aqui hoje é gastar a mesma coisa que vocês já gastam hoje, mas aumentar muito a produtividade e botar mais dinheiro no bolso. Porque, sim, nós somos produtores, nós somos corajosos, a gente tem um alto risco na nossa lavoura, nem todos da sociedade entendem isso, mas a gente leva muita responsabilidade nas costas, a gente tem muita responsabilidade para produzir. Mas nós também precisamos, pessoal, de rentabilidade, de dinheiro no bolso, de ter uma prosperidade na propriedade. Então é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Com certeza, aqui estão os melhores resultados. E aí, pessoal, a partir do momento em que você tem a cultivar em casa, né, ou que você comprou, ou que você produziu, nós vamos trabalhar um pouco a questão de um plantio de alta performance, né? Ou seja, nós precisamos fazer com que essa semente tenha o maior potencial que você consiga. E como que a gente consegue isso? Justamente com plantio de alta performance, que é o que a gente busca sempre trabalhar.
Aqui eu quero fazer um parênteses, pessoal, por quê? Porque é nesse momento, pessoal, até o plantio, que a gente constrói o nosso potencial produtivo. Por que isso? A gente trabalhou um sistema de produção, a gente escolheu a cultivar correta, a gente trabalhou solo, a gente trabalhou a fertilidade, nós preparamos o leito de semeadura, nós estamos livres de plantas daninhas, nós vamos depositar a semente do jeito correto, na velocidade correta. Quando a planta emergir, pessoal, nós, a partir desse momento, nós começamos a perder potencial produtivo. O objetivo é nós perder o mínimo possível. Então, essa parte é crucial da nossa lavoura. Nós temos um grande investimento com fertilizante, com dessecação e com sementes, e nós precisamos garantir que isso seja muito bem estabelecido. Da mesma forma, pessoal, a gente trabalha com um método, né? Então, alguns pontos que eu queria trabalhar com vocês hoje. A dessecação tem sido muito importante para você ter um plantio de alta performance. Por quê? Porque nós temos que ter o leito de semeadura em condições ideais. Ou seja, a terra e a palha numa condição ideal, para que não tenha ensaca palha, para que você não deposite muito fundo, para que não tenha muita umidade e forme torrão, né? Então, essa dessecação, ela visa condicionar o solo, condicionar a ciclagem de nutrientes e você ter uma palhada que esteja no momento correto para isso. A gente já trabalhou um pouquinho, né, nas outras lives sobre isso, mas você não tem uma regra, né? Você vai ter que trabalhar e conhecer que tipo de mix, que tipo de cobertura você tem, ou que cultura antecessora você tenha, e trabalhar isso da melhor forma. E nós temos que começar, pessoal, livre de plantas daninhas. Não tem como a gente trabalhar planta daninha na área. Isso é algo que realmente nós temos que eliminar o problema. Sempre semear no limpo. E essa qualidade do solo, como eu comentei com vocês, é muito importante também. Não só a questão de umidade, mas a qualidade da palha, né? Como essa palhada está no momento. Tem uma grande quantidade de palha, ela vai ter que estar de uma forma com que o disco consiga plantar e realmente abrir o suco e conseguir trabalhar isso da melhor forma, né? Para que a semente seja depositada e não ocorra perdas de planta. Hoje nós temos que manejar número de plantas por metro quadrado, pessoal. Nós não temos que manejar mais o hectare. Então, a definição da população de plantas, e nós já vamos ver logo à frente, acaba sendo muito importante. Por quê? Porque a gente não pode gastar mais com semente custando 9, 10 reais por hectare, por quilo, né? A gente não pode gastar mais com semente, além de você botar uma população errada, você vai estar perdendo produtividade. Isso é fato. Cada cultivar tem a sua população ideal, com aquela diferença, né, aceitável, para que você personalize esses critérios que eu tô passando agora e vou passar depois. Então, a população acaba sendo muito importante. E, pessoal, a regulagem, a calibragem do equipamento é muito importante. A regulagem do adubo, o número de sementes que estão. A profundidade, pessoal, dessa semente, nós estudamos isso nesse último ano, a profundidade de semente tem influenciado também na produtividade. Quando você tem diferença, por exemplo, a calibragem dos pneus da semeadeira pode estar influenciando também no número de sementes de um lado ou de outro, isso não é observado, né? Então, a calibragem, a regulagem do equipamento é muito importante, pessoal. A profundidade de semeadura, né? Os compactadores, nós temos que olhar para a nossa semeadora de uma forma antecipada, não no dia, né? O dia de plantar é dia da gente plantar, pessoal. O dia de regular é um dia antes, é uma semana antes, nós temos que estar com tudo pronto, com tudo perfeito, para que a gente consiga sempre ocupar, né, a melhor janela com a melhor condição do solo. Muitas vezes a gente quer apressar o plantio por uma condição de clima, e isso vai acontecer novamente, é normal, né, nós termos essa condição, mas também a gente precisa trabalhar de forma antecipada, ou seja, calibrar o equipamento. Pessoal, velocidade de semeadura. Talvez seja utopia a gente dizer aqui que nós temos que plantar muito devagar, mas isso acaba sendo muito importante, né? Cada um vai ter que entender qual que é o seu limite, né? Ou seja, é máquina, eu tenho uma grande área, eu preciso tocar um pouquinho mais o plantio, mas, pessoal, tudo tem limites. Eu acho que 10, 12 km por hora
realmente você não está pensando num plantio de qualidade. Agora, talvez seja um pouco utopia a gente pensar que uma pessoa que tem 2, 3, 5 mil hectares vai plantar 3 km por hora. Então, eu acho que nós temos que trabalhar muito bem a velocidade, mas ter consciência do que a gente está fazendo. A velocidade de plantio é muito importante. A gente está colocando sementes por metro e, às vezes, 12, às vezes 15, às vezes 18 sementes num metro. Vocês já pensaram quantos segundos demora para nós passar 1 metro e colocar 12 sementes? Então, é muito rápido, pessoal. Então, a velocidade nós temos que cuidar. Cada um tem uma tecnologia e não é porque nós temos semeadoras a vácuo que nós podemos andar 12 km por hora. Vai ficar ruim igual, né? Essa velocidade vai depender da palhada que você tem, vai depender da condição do solo, da umidade, vai depender de uma série de situações, né, que você consiga calibrar isso. Mas, pessoal, tem que tentar andar o mais devagar possível, né? Também não adianta a gente começar a plantio em outubro e terminar em janeiro, né? Para andar 3 km por hora. Você vai perder muito mais produtividade, né? Mas trabalhando uma janela ótima de plantio, dimensionar as máquinas para que você consiga realmente trabalhar numa velocidade adequada. E essa velocidade adequada vai ser em torno de 5 km por hora, 6, né? 4, dependendo de quem consiga. A gente sabe que tem gente que trabalha 8 e tem uma relativa qualidade de plantio. Mas isso é muito importante. Lembrar do nosso Rubinho Barrichello, eu acho que é importante sempre nesse momento. E, pessoal, profundidade de plantio, nesse ano foi muito importante. A partir do momento que a gente testou isso nesse ano, que a gente semeou plantas muito superficialmente, você teve uma diminuição de plantas emergidas por metro. A partir do momento que você semeou mais profundamente, a gente teve uma maior quantidade de plantas e isso resultou numa melhor produtividade. Claro que não podemos sepultar sementes, né, pessoal? Isso é um crime, né? Você colocar aí sementes a 5, 7 centímetros de profundidade, realmente é muito... Você está matando todo o vigor e toda a qualidade fisiológica que essa semente realmente veio te fornecer. Aí, realmente, não adianta você pensar em sementes de qualidade quando você está trabalhando dessa forma. Então, trabalhar aí 3, 4 centímetros, 5, dependendo da região também, dependendo da umidade do solo, é muito importante. Pessoal, você passando por todo esse processo, você está personalizando o seu plantio. Então, é dessa forma que você também tem um bom plantio. E aí eu queria trabalhar com vocês um pouquinho a questão da definição da população de plantas, porque muitas vezes a gente pensa que a população de plantas é uma média, né? Mas isso, as empresas nos mostram uma diferença entre população máxima e mínima, né? E como que eu ajusto isso? Também tem uma série de personalização, tem um jeito da gente fazer isso. Então, primeiro disso é a época de semeadura, né? Você vai trabalhar uma população diferente para cada época de semeadura, dependendo da cultivar um pouco mais no início, dependendo da cultivar um pouco menos, né? Dependendo das características. Nós vamos ter que observar muito a arquitetura de plantas. Por exemplo, cultivares que concentram na haste, nós temos que ter maior população. Cultivares que têm uma alta capacidade de engalhamento ou de ramificação, nós temos que diminuir a nossa população de plantas para que esses ramos se expressem. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos criar canela, que a gente chama, né? E essa canela vai consumir o quê? A gente vai estar botando folha, essas folhas vão cair e você vai produzir somente o talo, né? Ou seja, somente essa canela, que na verdade você não colhe isso, você colhe grãos, né? A gente não colhe folha, a gente não colhe haste, a gente não colhe nada, né? A gente colhe grãos. Então é isso que nós temos que focar. Também a fertilidade dessa área, né, pessoal? Ou seja, se você tem uma alta fertilidade, você pode trabalhar um número menor de plantas por metro. Quando você tem uma baixa fertilidade, a tendência é da gente aumentar um pouquinho, claro, dentro de cada momento, né, pessoal? Eu não tô, é importante entender aqui que isso tudo faz parte de um todo, né? Nós vamos chegar num número final, vamos imaginar aí que a gente pode variar de 13 a 16 plantas, um exemplo hipotético. E cada um desses fatores vai contribuir com um pouco mais ou um pouco menos, né? Isso é importante a gente saber. Então, a fertilidade da área vai ser muito importante, porque se você colocar muitas plantas por metro com uma alta fertilidade, a tendência é acamar, a tendência é formar canela, a tendência é você formar um ambiente propício a doenças, e você ter maior dificuldade também de controle de pragas, por exemplo, né? E isso a gente não quer.
Também a adubação a ser utilizada vem na mesma ideia da fertilidade, né, pessoal? A gente vai ter uma alta adubação, um bom investimento, né, dentro de uma área que já tem uma fertilidade equilibrada, você pode trabalhar um pouco mais essa diminuição de população. Por quê? Porque você vai estar atendendo a demanda dessa planta através de fertilidade. E ela vai conseguir expressar maior potencial produtivo. E aí, pessoal, a gente chega numa das grandes problemas que talvez possa existir esse ano, que é realmente vigor e germinação, né? Pessoal, eu queria dizer para vocês que quem tiver perguntas, por favor, já coloque nos comentários, nós logo vamos estar trabalhando perguntas. Hoje eu estou aqui para que a gente realmente troque informação e eu possa ajudar vocês do melhor jeito que a gente possa, para que vocês tenham produtividade e rentabilidade e chegam nessa personalização que a gente tanto fala. A gente tem acompanhado muitos momentos, pessoal, em que o vigor e germinação nesse ano não estão atendendo. Por quê? Porque ele vem de um ambiente produtivo em que sofreu, né? Nós tivemos todo um inverno onde foi importante a gente trabalhar a questão da armazenagem, a questão da qualidade dessa semente. E alguns lotes não estão sendo aprovados. E aí, a gente estudou isso durante muito tempo e são diversos números que nós temos na bibliografia, desde 30 quilos por ponto de vigor até um saco. Então, isso é muito variável. O fato é que vigor e germinação estão afetados nesse momento. E você sabendo disso, você tem que posicionar também a sua semente de acordo com a sua área. Se você sabe que você tem problema de emergência nessa área, se você sabe que você vai ter uma condição adversa, muita chuva ou um clima mais seco, você tem que estar posicionando aquela cultivar que você tem certeza que tem um alto vigor, porque senão você pode ter problemas, né? E, pessoal, o vigor é um ponto muito forte da atenção e é onde a gente tem que cobrar muito, porque isso é o que determina a qualidade do que nós estamos comprando ou do que nós estamos semeando. Vigor de plantas, pessoal, é a nossa segurança da lavoura. É o que determina que nós vamos ter uma boa implantação da cultura. É o que determina que nós vamos passar pelas dificuldades de um excesso de chuva, ou de um estresse hídrico, ou de uma condição adversa ao plantio, de um torrão, né? Claro, dependendo do tamanho, mas que nós vamos ultrapassar esses desafios de acordo com o vigor dessa planta. Então é muito importante, o vigor acaba sendo a nossa segurança. Então por isso que a gente bate tanto nisso, pessoal. E eu já cheguei em lotes, mesmo a cultivar, nós já testamos isso em 3, 4 cultivares diferentes, e nós temos sempre uma perda muito grande de produtividade quando nós diminuímos o vigor. Mesmo equilibrando as populações, isso é ensaio, né, pessoal? A gente faz populações iguais. Mesmo nesse sentido, nós tivemos uma grande perda de produtividade. Por quê? Nós avaliamos isso. A planta com menor vigor, ela tem menor capacidade de formação de engalhamento, ela tem menor raiz, ou seja, a boca da planta é menor. Por quê? Porque ela não tem uma capacidade de suportar as dificuldades que o campo traz. É a mesma coisa nós. Se nós estamos com o nosso máximo no dia a dia, a gente vai conseguir trabalhar muito bem, a gente vai conseguir exercer todas as nossas atividades. Agora, se você aí for plantar, for colher, ou for trabalhar na lavoura, ou for dar uma assessoria, ou for atender um cliente, né, que você não esteja bem de saúde, que você esteja gripado, né? Deus me livre, hoje nós estamos aí num momento delicado, mas que você não tenha uma saúde de qualidade para isso, você vai conseguir desempenhar suas funções não tão bem, ou não vai ter uma resistência para tudo que você tem que passar no seu dia a dia. O vigor representa isso. E a germinação, pessoal, é um óbvio, né? Ela vai calibrar um pouco a população de plantas que a gente vai trabalhar. E aqui, pessoal, é muito importante, porque nós não podemos tolerar baixa germinação, pessoal. Isso é um absurdo. Você já pensou que você pode estar, vamos imaginar um exemplo hipotético, 70% de germinação, como tem muito semente salva por aí, ou 80% mesmo, que é o critério para passar nos lotes. Pessoal, você, a cada 10 sementes que você está largando, 2 estão mortas. Você tratou essa semente, você colocou dentro da plantadeira, você semeou, não tem o que nós esperar, nós temos que ter alta qualidade e nós temos que exigir isso do mercado, né? Claro que isso pode ter um preço,
né? Nós temos lotes Prime hoje no mercado, que tem muito vigor e que tem alta germinação, e parabéns para essas empresas que estão nessa vanguarda, mas nós temos muita coisa ruim. Então, pessoal, nós plantar grão não é admissível, nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer um tratamento de semente num grão, né? Nós temos que realmente investir o nosso dinheiro aonde vai dar retorno, né? E o vigor de germinação é muito importante por causa disso. Ainda, pessoal, nós temos a qualidade do plantio, como a gente falou antes, né? Nós vamos ter que ter a umidade correta, a deposição da semente no local certo, nós vamos ter que ter a deposição do fertilizante no local certo, com a velocidade correta, né? Com o leito preparado para as condições que nós vamos enfrentar, né? Com toda essa preparação da área, livre de plantas daninhas, livre de pragas iniciais da cultura. Então, vejam bem, nós temos todo um script, né? Nós temos todo um roteiro para cumprir, para que a gente chegue também na escolha da população. Quando você vai ter uma qualidade de plantio que não é ideal, por exemplo, muita chuva, quando você vai ter uma área muito compactada, quando você sabe que as qualidades não são favoráveis ao plantio, você vai ter que trabalhar na população, ou para mais ou para menos, né? Dependendo do nível de qualidade que você tem. Dessa forma, pessoal, você chega na população de plantas ideal, dentro daquele conhecido, dentro daquela diferença que as empresas nos trazem. E esse é um método que a gente utiliza, pessoal, e tem sido realmente muito eficiente para nós hoje. Esse método a gente tem utilizado com todos os nossos clientes, a gente estuda muito isso dentro da nossa área experimental, e tudo isso que eu trouxe para vocês, vocês conseguem fazer hoje, pessoal. É possível vocês equilibrarem muito bem a sua população de plantas. É você trabalhar o seu lote de acordo com aquelas previsões de clima que você tem. É você regular sua semeadora na melhor condição que você pode. Perder um dia, 2 regulando plantadeira é o melhor investimento que você pode fazer. Você ter realmente toda a calibragem do equipamento de uma forma perfeita. Você ter o ajuste da máquina, do fertilizante, da profundidade, do compactador, do limitador, de todos esses aspectos de uma forma prática, pessoal, de uma forma bem feita, né? De você entender e buscar quais as características que cada cultivar vocês têm e como você pode adaptar na sua área. Isso dá tempo de nós fazer. Nós nem começamos a plantar soja direito ainda. Algumas poucas regiões aí que estão plantando. Então, esse é um grande apelo que eu faço, pessoal. Isso que eu acabei de mostrar para vocês é fruto de muito trabalho que a gente tem durante anos pesquisando a mesma coisa e nós temos garantido a pisada. Nós temos realmente começando com o pé direito e a gente ganhando o jogo, fazendo a escolha da cultivar certa, com a população certa, trazendo esses critérios que eu estabeleci com vocês hoje. Certo? Pessoal, eu gostaria de começar agora a trabalhar um pouquinho com algumas perguntas que nós temos e será um prazer poder ajudar todos que aqui nos estão acompanhando. Pessoal que vai ver isso gravado depois, realmente a gente está à disposição, né, com certeza, para estar esclarecendo aí em forma de live, né, tudo que vocês demandarem. Espero que foi de grande valia também para vocês que estão aqui vendo. Vamos começar com algumas perguntas aqui. Deixa eu selecionar aí algumas, para que a gente vai trabalhando um pouquinho com vocês. O Vitor, grande Vitor, tudo bom, Vitor? Felipe, com a vasta quantidade de cultivares disponíveis, o que devemos cuidar na hora de escolher as cultivares que serão utilizadas na propriedade? Somente potencial produtivo, disponibilidade na revenda, o preço, cultivar igual do vizinho? Vitor, essa é uma ótima pergunta, porque realmente nos traz e nos remete a muitas das coisas que eu falei aqui, né? Primeira coisa, se você escolher pelo vizinho, você está morto. É a pior hipótese que você pode fazer. Esse ano a gente teve que escolher sim pela disponibilidade, porque nos limitou muito a produção. Mas dentro dessa disponibilidade, nós vamos ter que entender o que atende o meu nível de investimento,
o que atende as minhas áreas, a minha fertilidade, a minha adubação, o que atende o meu sistema de produção, o meu jeitão de manejar as áreas. Isso é muito importante. Por quê? Porque vamos imaginar que a revenda ou a cooperativa, ou seja, o sementeiro, tenha 10 cultivares disponíveis, né? Eu vou ter que entender muito bem a época que eu vou plantar, qual o potencial que eu almejo, se tem e se ela atende às expectativas que eu busco. Então, esse ano a disponibilidade realmente é algo que pegou, né? É algo que o produtor teve esse problema, mas que, mesmo assim, com a disponibilidade limitada, nós temos que personalizar isso para cada área, né? Ou seja, você tem que trabalhar com a personalização na sua área, né? Você tem que trabalhar com a personalização do seu cliente, para quem está nos ouvindo e é consultor ou presta assessoria. Então, talvez... E ela tem que atender todos esses critérios que a gente comentou, né? De produtividade, de nível de investimento, de área, né? De pressão de doenças, de metas de produtividade, de nível de investimento. Enfim, essas são várias... Tem muitas variáveis que são necessárias trabalhar nesse caso. A pergunta do Samuel Nogueira. Qual o mínimo de vigor recomendado para ser plantado? Samuel, eu acho que não tem um mínimo, né? Nós temos que buscar o máximo possível, né? Hoje talvez tenha algumas pessoas escutando a live e perguntando assim, Felipe, talvez é muito fácil falar, né? Mas a gente alcançar altos níveis num ano que nem esse não é fácil. Entendo que não é mesmo, realmente nós vivemos uma safra complicada de produção de sementes, mas a busca, né, ou a compra tem que ser de acordo com o vigor, né? Nós temos níveis mínimos aí de 80%, só que a gente vê que quando você tem um vigor acima de 90%, né, e com certeza a germinação maior que isso, você tem um maior potencial de produtividade e você tem uma eficiência muito maior de plantio, o que acaba te trazendo mais rentabilidade, porque você exigir um lote com maior vigor, você automaticamente está produzindo mais. E essa produção a mais, gastando a mesma quantidade de quilos, ou o mesmo dinheiro que você vai gastar, você vai colocar mais dinheiro no bolso. Então, sempre exige o maior que você puder. E se puder ter um número acima de 90%. O Ayrton, grande Ayrton, tudo bom, Ayrton? Felipe, uso de potássio a lanço, antes ou depois do plantio com soja nascido? Ayrton, isso vai depender muito da qualidade, da fertilidade e dos seus níveis de potássio. Eu tenho trabalhado muito também a junção com esses fatores, o operacional, ou seja, eu tenho capacidade de atender a planta no tempo certo. Se você não tem, faça antes ou faça durante o plantio. Se você tem capacidade de, no máximo, entre 20 a 30 dias, você já aplicar esse potássio, dependendo dos níveis que você tem, isso só é possível com 3% acima da CTC, na minha concepção, né? Então, você pode fazer depois. Se você tem 3% ou menos na CTC, você tem que fazer antes. E te indico colocar um potássio na base, caso a sua fórmula não tenha. Né? A gente tem essa experiência e potássio hoje tem trazido muita produtividade para o produtor. É uma ótima opção para se investir dentro da propriedade. Mas acima de 3% você pode flexibilizar um pouco mais, né? Abaixo de 3% você tem que colocar até o plantio. Lembrando ainda, pessoal, que a grande maioria do potássio é absorvida na planta no estágio inicial, até 30, 40 dias. Só que eu estou falando absorvida. Absorvida não quer dizer que eu semeei e a planta absorveu. A gente precisa que chova, a gente precisa que ele entre na solução do solo e que tenha condição para a planta absorver. Então, cuidem muito, pessoal, potássio posterior, potássio a lanço depois da cultura nascida. Nós temos que trabalhar isso no máximo 30 dias após o plantio. E cuidar níveis, né, pessoal? Nós não temos como fazer nada sem uma boa análise, sem uma agricultura de precisão. Isso é o nosso raio-x, né? É a mesma coisa que você fazer uma operação e você acabou não tendo um exame nenhum para fazer isso, né? É muito arriscado. A chance de você errar é muito grande.
Vamos para a próxima pergunta. Rodrigo Gazola. Qual a porcentagem aceitável mínima de vigor de semente para que eu possa semear sem prejudicar minha produtividade? Rodrigo, nós temos um nível mínimo de 80%, que é o que pode ser praticado comercialmente. Tá? Eu acho 80% muito ruim. Né? Entendo que o ano é diferente, nós vamos ter que trabalhar isso da melhor forma possível. Agora, como eu falei antes, Rodrigo, nós não temos condição, cara, de colocar a cada 10 plantas que eu semear, 2 plantas mortas, ou mais do que isso até, né? A gente vê aí muitas coisas de 70%, de 65%, é muito ruim, cara. O mínimo que nós temos que trabalhar é esses 80% para comercial, e eu diria acima de 90% para alta produtividade, você manter uma boa qualidade. Gabriel, Felipe, qual a sua sugestão para escolha de variedades para esse ano, especificando aqui em Tupã-Siretã, para uma área pequena de 30 hectares? Gabriel, como eu comentei antes com vocês, para mim recomendar uma cultivar, eu preciso entender muito bem a fertilidade dessa área, eu preciso entender muito bem quais são as suas limitações quanto à área ou as suas fortalezas nessa área, qual época de plantio você vai fazer. Mas, em linhas gerais, se eu entendi a sua pergunta, pensando no ano que nós não temos uma certeza de grandes volumes de chuva, eu trabalharia com cultivares de um ciclo um pouco maior, né? Que estão ajustados para a região, que você conheça essa cultivar, que você conheça o seu manejo, né? E que você tenha um ajuste. Por exemplo, eu quero produzir 80 ou eu quero produzir 50? Qual que é a garantia que você quer ter nesse ano, né? Então, esses são alguns pontos. Mas eu posicionaria cultivares aí em torno de 5,9 de grupo de maturidade relativa. Acho que pode ser muito importante para a tua região, né? Acho que você tem potencial produtivo aliado com ciclo nessa situação. Agora, a cultivar em específico, eu vou ficar te devendo porque a gente precisa conhecer muito mais além da região, né? Mas acredito que você aplicando muito do que a gente comentou aqui, da personalização, e você trabalhar os pontos chaves da tua área que você conhece, você vai conseguir personalizar muito bem baseado no que você tem e no seu nível de investimento. É muito importante, né, pessoal, essa questão de entender algumas situações, né, e personalizar na área, né, porque é muito importante isso, né, essa personalização, a gente entender que isso é importante, você conhecer a sua área, ou para quem presta assistência, conhecer a área do seu cliente é vital para que você tenha uma assertividade, né? Pessoal, indo para os finalmente, eu gostaria muito de agradecer a todos que estiveram com nós nessa noite, foi uma live incrível, né? Gostaria de realmente ajudar vocês e tenho certeza que cumpri a minha missão hoje aqui. Eu trouxe resultados realmente muito importantes, uma metodologia muito assertiva, que nós trabalhamos muito na nossa área, que nós trabalhamos muito, isso é fruto de muita especialização, de muito teste, de muitos grupos de alta performance que a gente participa, de muitos colegas trazendo isso para que a gente tenha uma assertividade, né, nessa metodologia, que é uma junção de muito conhecimento que a gente absorveu em todos esses anos que a gente trabalha, tanto com pesquisa quanto de grandes grupos. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, né? Pessoal que vai nos ver depois, muito obrigado pela nossa audiência que a gente tem, né? Realmente a nossa página está aí disponível para que você tenha um bom conhecimento, para que você tenha e para que a gente possa ajudar você. Eu desejo a todos uma ótima safra. Terça-feira que vem nós vamos ter live de novo. Continue nos acompanhando aqui na nossa página para que você saiba realmente como, né, você vai ter rentabilidade na sua cultura, para que você tenha realmente personalização na sua área. Desejo a todos uma ótima semana, uma excelente safra, e tenho certeza que a gente conseguiu cumprir a missão hoje de estar trazendo muita produtividade e muita rentabilidade a todos.
Um grande abraço.